Porque a quantidade de pessoas ansiosas aumentou vertiginosamente nos últimos anos. Muitos afirmam até que vivemos na era da ansiedade. Bom, apesar de todas as facilidades tecnológicas, as relações interpessoais passaram a ser menos estáveis. As famílias se desfazem mais facilmente e as pessoas vivem mais isoladas e sozinhas. Além disso, as expectativas em relação ao consumo aumentaram, tornando maiores as cobranças e as exigências. Tudo isso deixou as pessoas mais frágeis, o que aumentou a vivência da ansiedade. Como enfrentar o que é considerado o mal do século? Estamos aqui com a especialista Thaís Morales, vai nos explicar até que ponto a ansiedade é considerada normal ou patológica e como enfrentá-la. Eu disse certo? É Thaís Moraes ou Morales? Thaís Moraes. Moraes, bem-vinda, Thaís. Obrigada. Fala logo que eu tô ansioso. Mas eu ouvi o tio falando aí, Thaís, tem ansiedade que é patológica, tem ansiedade que não é patológica. Eu não entendi. O que é ansiedade, afinal de contas? É muito importante a gente começar definindo o que é ansiedade, porque, na verdade, muitas pessoas entendem essa emoção como uma emoção ruim. E, na verdade, não é uma emoção ruim, é uma emoção muito importante. Se a gente voltar muito tempo atrás, milhões de anos atrás, na época dos nossos ancestrais, fica bem fácil da gente entender a importância dessa emoção. Naquele ambiente primitivo que nossos ancestrais viviam, para eles se sobreviverem, eles enfrentavam perigos reais diariamente. Então, para se alimentar, eles precisavam de caçar, as guerras tribais, a luta pelo espaço geográfico, e eles enfrentavam esses perigos diariamente. E a ansiedade é uma emoção protetora, porque ela prepara o corpo para se proteger diante dos perigos. Então, dá para entender a importância dessa emoção lá atrás, porque foi ela que garantiu a permanência da nossa espécie. Mas a ansiedade, como que ela pode ser positiva, por exemplo? Como é que vamos pensar, uma pessoa que está... vamos voltar para o século XXI, mas tem gente que vive em lugares bem remotos, né? Na roça, sem energia elétrica. Como é que ela pode ter uma ansiedade que seja positiva? Como é que existe uma ansiedade que é positiva? Atualmente, para a gente entender um pouco dessa ansiedade, onde que está o problema dessa ansiedade é que os tipos de ameaça mudaram. Hoje a gente não vive num ambiente tão primitivo. O mundo mudou, a sociedade mudou, a tecnologia facilitou a nossa vida. Mas esse mecanismo continuou existindo na nossa mente. Então, qual que é o grande problema da ansiedade? Quando os medos, eles são muito mais irreais, imaginários, estão muito mais na nossa mente do que um perigo real e concreto. Hoje as pessoas têm medo do fracasso pessoal, da imagem, de como elas serão vistas pelo outro, o olhar do outro sobre ela. Então a gente percebe que as ameaças são mais psicológicas, porque não necessariamente há um perigo real e concreto. Então, de alguma forma, dependendo do grau dela, ela é positiva, né? Dependendo do grau dela, ela é positiva. Nesse sentido, quando ela protege, eu estou andando na rua e eu desconfio que tem alguém me seguindo, andando atrás de mim. A emoção que eu vou sentir é a ansiedade. Nessa situação, quando ela está me protegendo, se realmente tiver alguém andando, me seguindo, vai querer fazer algo de ruim comigo, ela é super positiva porque ela é protetora. Agora, fui convidada para vir aqui conversar com vocês. Dependendo do nível da ansiedade que me paralisa, que me impede de enfrentar o desafio, de estar aqui, de bater um papo, de conseguir contribuir um pouco, levar um conhecimento para as pessoas, essa ansiedade ela já começa a não ser tão funcional. Se acontecer, Thaís, tem uma aguinha aqui, tá? Ok, ótimo. Mas a água com açúcar funciona? Não tem açúcar não. Mas a água com açúcar funciona? Você sabe? Funciona. Agora, quais seriam os sintomas? Como é que você começa a perceber, assim, quem está em casa, né? Olha, ela falou que então tem uma ansiedade que é normal, que ela é até orgânica, mas como é que eu começo a perceber que essa ansiedade ela se torna doença, se torna patologia? Quais são as evidências de que tá me prejudicando ao invés de estar negativo, né? A gente tem que avaliar sempre o nível de ansiedade, porque um pouquinho de ansiedade ela pode ser bem-vinda, porque
às vezes essa ansiedade boa, ela faz você se preparar mais, você se planejar, essa ansiedade é bem-vinda. É aquele frio na barriga necessário. Exato. A ansiedade patológica é aquela que já passa desse nível de normalidade, além de não possibilitar que o indivíduo enfrente as dificuldades, os desafios da vida dele, ela também começa a produzir alguns sintomas fisiológicos não prazerosos, né? Indivíduos, então, que começam a sentir muitas dores abdominais, taquicardia, às vezes até a sensação, porque a respiração, ela muda o nosso padrão de respiração, a gente começa a hiperventilar. Então, a respiração, ela fica mais superficial, mais ofegante, e aí, com essa hiperventilação, é comum alguns sintomas de vertigem, tontura, é a questão do pânico. Então, os indivíduos começam a acreditar que tem algo de errado, peraí, meu coração vai parar, vou desmaiar, tem algo de errado comigo, e aí sai numa peregrinação em todos os médicos, fazendo exame, e não detecta nada, e o indivíduo é saudável, novo, e é uma pura questão de ansiedade. E essa sensação, Thaís, pode ser um trampolim para essas síndromes todas, como pânico, como esse isolamento? Pode ser. Quando a gente fala na ansiedade de uma forma geral, quando a gente pensa existe uma característica multifacetada. Quando a gente pensa nos transtornos na ansiedade patológica, existem diversos transtornos que são diferentes. Por exemplo, no pânico, é uma ansiedade muito mais fisiológica, nesses sintomas de tortura, da vertigem, do sujeito que acredita que está sentindo mal. Tem a questão da ansiedade generalizada, que o sintoma está muito mais voltado para as manifestações cognitivas, é um sujeito que se preocupa demais, ruminações ansiosas o tempo todo. Então, a gente tem que analisar o toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, é o medo de se contaminar, e a pessoa envolve numa série de comportamentos compulsivos para aliviar essa ansiedade pelo medo da contaminação. Então, essa expectativa excessiva do que domina a pessoa, ela é patológica. Porque quando você está falando, estava lembrando de um texto que está na Bíblia, que todos nós conhecemos, né? Quando Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, com oração e súplica. Então, a palavra diz para a gente não andar ansioso de coisa alguma. Agora, quando a gente pega um assunto, um tema científico, que é no caso da ansiedade, na perspectiva científica, no conceito bíblico, você tinha uma ansiedade, que era essa expectativa, não essa ansiedade positiva que você está mencionando, né, mas a ansiedade paralisante. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, não fique dominado por esse sentimento, não foi a expressão que você usou, essa emoção, não é? Porque essa emoção paralisa. Agora, ter essa expectativa positiva que te impulsiona para frente é possível, né? É possível. Porque senão a gente pega termos da Bíblia, isso me preocupa, porque a gente pega um texto da Bíblia que generaliza como... E compara com hoje e fica assim, não, mas vem cá, a Bíblia fala para não ficar ansioso, e a doutora Thaís está falando que pode ficar ansioso, mas ela não está usando necessariamente o conceito de ansiedade lá da Bíblia, né? Thaís, hoje... Desculpa, pode falar. É importante, nesse sentido que você está trazendo, também diferenciar essa ansiedade instintiva, mais primitiva, do sentimento de medo, do perigo, dessa ansiedade, né, dessa era da ansiedade, que a ansiedade está muito mais na cabeça. Essa paralisa. Quando você está sempre voltado, vivendo no futuro, seus pensamentos, eles sempre são a expectativa voltada ao futuro, estão sempre concluindo e esperando que coisas ruins vão acontecer. Talvez essa ansiedade, né, de que confie, acredite, isso as pessoas não entendem, muitas vezes é difícil, porque a emoção ela é muito forte, ela é física, e os nossos pensamentos não. Para a gente identificar os nossos pensamentos, a gente tem que fazer um caminho de reflexão. A ansiedade não, ela é fisiológica, então o sujeito às vezes tem dificuldade de identificar a importância dos pensamentos na geração dessas emoções. É importante às vezes parar, tentar identificar o que eu estou pensando nesse momento, que está me gerando essa ansiedade, porque isso abre um leque de oportunidades para caminhos. Então, como que eu vou lidar melhor com isso? Será que isso que está passando pela minha cabeça realmente é verdade? Será que não existem formas mais saudáveis de pensar? Você falou, talvez você falou algo que já respondeu um pouco, que a ansiedade está aqui, né? Porque seria muito natural você pensar
que uma pessoa que tem um dia mais livre, uma pessoa que está, como você disse, está na roça, que tem um dia mais tranquilo, pouca ocupação, fosse mais ansiosa do que uma pessoa que tem tanta tarefa no dia, né? Porque aí a gente vê essa notícia de que hoje, nós estamos vivendo o século, é o mal do século, a ansiedade. Quer dizer, mesmo com tanta atribuição que a gente tem, trabalhar e filho e casa, e ainda dá tempo para ser ansioso. Quer dizer, não está muito ligado à disponibilidade ou não de tempo, né? Eu acho até que, na verdade, essas pressões sociais, essas exigências, essas cobranças, as multitarefas que precisamos cumprir, na verdade, né, entendendo então a vivência da ansiedade como a mente detecta uma ameaça, atualmente ameaças são mais psicológicas, nesse sentido essas pressões sociais, essas exigências podem deixar as pessoas mais vulneráveis à percepção de ameaça. Quando você abriu o bloco, né, e enfatizou um pouco que as relações hoje estão muito instáveis, famílias se desfazem, nós estamos vivendo mais isolados e sozinhos. E nesse sentido, ficamos mais vulneráveis. De fato, o mundo se torna um lugar mais ameaçador. Aquele sentimento de que não vamos dar conta dos desafios, eu não dou conta sozinho, porque a família, as relações interpessoais são importantes redes de apoio. Agora, você falando isso aí, Thaís, eu fico me perguntando, existe um nome, não a marca, né? Um ansiolítico, que é um remédio, e nós vivemos uma sociedade também do instantâneo. As pessoas preferem tomar o remedinho. A gente bem que você não tomou remedinho hoje. Mas o que você está colocando, me parece que a psicoterapia ela é essencial, porque não é só... Você tomar um remedinho não vai resolver um problema que é recorrente, se você não trabalhar a raiz, não é isso? Perfeito. Você tocou num ponto muito importante, porque o remedinho, as pessoas hoje querem resolver, e é fácil tomar o remedinho, que ele vai melhorar os sintomas, mas a causa tá lá, né? Vai continuar ali. Então, é importante se a terapia atua nesse sentido, na causa. A gente trabalha muito com essa habilidade de treinar o paciente a identificar os pensamentos, essa habilidade que a gente denomina na terapia cognitiva de metacognição, de identificar esses pensamentos, pensamentos quentes, que são aqueles pensamentos responsáveis pela ativação dessa emoção. Pensamentos quentes. Quentes? Isso, porque na verdade a gente tem um fluxo de pensamentos, a gente não tem um pensamento, são muitos pensamentos. E a mulher tem mais fluxo de pensamento que o homem, com certeza. Sim, por isso que a mulher é mais ansiosa. Pensa muita coisa ao mesmo tempo. Então, é importante identificar qual que é aquele pensamento ansiogênico e aí ensinar, treinar habilidades técnicas para desafiar esses pensamentos. É uma reeducação mental. Agora, Thaís, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas eu acho que ansiedade ou é contagioso ou é hereditário. Porque o que está acontecendo com os pais que geram essa ansiedade nas crianças? Crianças ficam ansiosas? Sim. Às vezes eu me assusto porque tem chegado cada vez mais crianças no meu consultório muito ansiosas. E se a gente for entender um pouco desse contexto, né, nessa modernidade, dá para a gente entender um pouco que as crianças estão sendo muito cobradas, né? Hoje nas escolas, é o inglês, é o futebol, cumprir várias tarefas e tem até profissionais que dizem que as crianças estão perdendo a sua infância. Então, nesse sentido, elas também estão mais vulneráveis, estão mais propensas à vivência da ansiedade. É um pouco preocupante, sim. É contagiante. A gente sabe que a ansiedade ela tem uma base genética, sim, mas não é só o genético. Não é só o genético. É sempre o genético e o ambiente. Então, às vezes, os pacientes chegam no meu consultório com uma queixa de ansiedade, eu pergunto, quem é ansioso na sua casa? Seu pai ou sua mãe? Né? Porque a gente também modela os comportamentos, a gente aprende muito com os pais. Então, às vezes, a gente que trabalha com a infância, a gente fica atento observando a interação dos pais com os filhos. Então, às vezes, eu estou em algum ambiente público, eu fico de olho e percebendo assim, aquela criança, ela vai ser uma criança ansiosa pelo próprio comportamento dos pais, a criança está começando a andar, é natural, ela vai cair, é importante que ela caia, ela levante, faz parte. E às vezes o pai na ansiedade, ela já antecipa que a criança vai cair, ele tenta proteger essa superproteção, isso pode favorecer. Você está falando, eu estou lembrando de quando as pessoas conversam com quem tem gagueira, tem gente que não consegue conversar com gago
porque a pessoa acaba ficando muito ansiosa. O interlocutor, ele antecipa a pessoa, ele não tem paciência de esperar o gago falar, né, completar a palavra. Agora, você falando sobre essa questão de ansiedade, ocorreu no final do ano passado, ocorreram 3 casos na mesma semana trágicos de pais que acabaram esquecendo os filhos dentro do carro, né? A mim parece que esses esquecimentos, eles têm uma explicação psicológica, me parece que até um pouco associada à ansiedade, provocada pelo excesso de demandas da sociedade contemporânea. Essa correlação, ela é verdadeira ou não? Eu estou viajando muito? Não, eu acho que está certo. A gente se choca muito, né, com os noticiários, também me tocou muito e faz a gente pensar. E eu também me coloquei no lugar assim, dessa mãe, falei, que às vezes a gente acaba julgando, o que esquece, mas indo por esse caminho, acho que é um caminho muito mais sensato de entender essa rotina maçante, pesada. Então, às vezes, a mãe que não está acostumada, entrou uma nova tarefa dentro daquela rotina pesada dela e ela lembrar de mais uma tarefa, é mais uma pressão. E a gente sabe que a ansiedade, ela atrapalha não só nos sintomas físicos, mas ela também atrapalha a memória, dificulta. Eu brinco com meus pacientes, olha, a ansiedade, ela nos emburrece. Uhum. Então, nesse sentido, é fácil quando a gente entende por esse caminho que sair de uma questão mais de um julgamento, entender sim que essa vida, essa correria, essa pressão, tudo isso favorece assim, esses acontecimentos trágicos que nos chocam. Aproveitando também nosso telespectador, Benito Mendonça, aqui de Belo Horizonte, sugeriu um livro que ele leu, deve ter gostado, que é Ansiedade, o Mal do Século, do Augusto Cury. Talvez foque bastante o assunto. Uhum. E nós temos um telespectador, Paulo, que está na linha, querendo conversar com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bem-vindo aqui no De Tudo Um Pouco. Pois não? O seguinte é esse, é porque eu estou até fazendo um tratamento com psicóloga, estou na igreja, eu tomo remédio, entendeu? Porque tem muitos anos que eu tenho problema de ansiedade e é tipo uma depressão, né? Uhum. Porque sempre eu tenho na minha mente alguma coisa para mim ficar preocupado e passando mal. Antigamente, quando trovejava, eu ficava com aquele nervoso todinho com medo. Uma rachadura na parede, eu ficava com medo. Agora, eu tenho cima com as pessoas lá em casa. De repente, agora mesmo eu estou cimando com um enteado meu. Toda vez que ele está para chegar, eu fico tremendo, tipo assim, como que é um medo, uma ansiedade, naquela expectativa que ele vai chegar, ele não fala nada comigo. Mas para mim, ele está, como é que diz, ele está fazendo alguma coisa de mal para mim. Antigamente era meu trabalho, que nem eu estou aqui agora, era com meu irmão. Eu senti como um monstro, meu irmão perto de mim, entendeu? E eu sentindo que ele não fazia nada comigo, mas para mim ele estava fazendo. Vocês sabem o que é que acontece aí. E eu estou fazendo tratamento com psicólogo, vou na igreja, estou tomando remédio que é o Lexotan, então ela pediu para eu maneirar no Lexotan, entendeu? E Paulo, eu estou sofrendo muito sobre isso aí. O que é que eu posso fazer? Qual caminho que eu devo tomar, por favor? Obrigado pela sua participação, Paulo. E a clareza aí de você compartilhar com a gente a sua experiência. Vamos conversar sobre isso. Parece uma ansiedade bastante acelerada. Rachadura, trovejar. Bastante acelerada. E o que a gente percebe, né, o medo dele, então, trovejar, a rachadura, então ele fica ansioso quando o enteado, foi isso que eu não escutei na chegada do enteado. Olha a importância do pensamento, porque às vezes a gente não consegue identificar o pensamento que passa na nossa mente diante dessas situações, mas sempre existe uma ameaça. Né? Quando a gente pensa no barulho do trovão, a gente pode até pensar numa ameaça mais instintiva, que a gente herdou a nossa mente, é uma mente ancestral vivendo no mundo moderno. Então, às vezes, o barulho, o escuro, são situações que já predispõem à ansiedade. A vinda do enteado, qual que é a ameaça? O que será que passa na cabeça do Paulo que torna a vinda do enteado não prazerosa e tão ameaçadora? É muito importante porque a gente sabe que o nível de ansiedade, ele é proporcional também, quanto mais desamparado você se sente, quanto com menos recursos de enfrentamento você se sente diante da situação, aumenta o nível de ansiedade. Então, talvez é importante o Paulo começar a identificar esses pensamentos, o que passa, eu não vou dar conta de conversar, vai ser difícil, ele não vai falar comigo, vai ser uma situação ruim, eu não vou conseguir bater um papo, começar uma conversa, e às vezes começar a enfrentar essa ansiedade, enfrentar esse medo. E aí sai um pouco nessa questão, não estou dizendo que não é importante
importante, tem casos que é importante sim tomar medicação porque ajuda, atua no sintoma, até para o sujeito conseguir começar a enfrentar, precisa de ter uma diminuição no sintoma. Mas não pode ser só aí, ele tem que começar nessa perspectiva das cognições, dos pensamentos, o que está passando pela minha cabeça que está me bloqueando, que está me fazendo interpretar essa situação como ameaça. Será que não tem outras formas mais saudáveis? Será o que eu posso fazer? Como que eu posso enfrentar? Então, será que eu posso experimentar numa próxima vez que meu enteado vier à minha casa? Será que eu posso experimentar? Eu tomar a iniciativa de começar a conversar, de aproximar dele, de acolher. E isso muda o contexto e, consequentemente, vai ter um impacto também. Fortalece, né? Fortalece o impacto em novas cognições. Numa próxima vinda, talvez o pensamento vai ser menos ameaçador. Ah, na outra já foi mais fácil, agora eu já posso enfrentar um pouquinho mais. Thaís, a gente quer agradecer muito a você. Para terminar, né, dê uma dica, 2 dicas para quem está vendo a gente e está começando a ficar ansioso, né? Quais as dicas você daria rapidamente para a gente encerrar com essas dicas aí? Eu quero finalizar com uma dica ouro da terapia cognitiva, que é você se acostumar a se fazer a seguinte pergunta: o que está passando pela minha cabeça nesse exato momento? Quando você se perceber ansioso, a gente sente porque a ansiedade é uma emoção desprazerosa, é ruim. Quando você começar a se sentir ansioso, para e se pergunte: o que está passando pela minha cabeça nesse exato momento? Tenta identificar se tem alguma memória, alguma lembrança, algum pensamento, uma expectativa futura, tá antevendo, antecipando e tirando conclusões negativas acerca do futuro. Identifique esse pensamento e se pergunte: existe maneiras mais saudáveis de olhar para essa situação? O que ajuda muito também é pegar uma perspectiva de fora, como às vezes tem uma referência de um pai, um irmão, um amigo que é menos ansioso. Como será que o fulano nessa situação, ele enxergaria essa situação? Treinar essa capacidade que a gente chama na terapia cognitiva de flexibilidade cognitiva. Diante de uma situação, tentar olhar ela por vários ângulos possíveis. Essa eu acho que é a dica maior. De ouro mesmo. De ouro mesmo. Muito obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.